Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Peço também para vocês que ativem todas as notificações do canal para receber o conteúdo fresquinho assim que chegar no YouTube. Agradeço todos os dias por terem vocês junto comigo. Obrigado, meus inscritos, e aos que não são inscritos, que apenas acompanham o meu trabalho, por estarem sempre aqui ajudando o canal a crescer. E para vocês, principalmente para os meus inscritos, milhões de beijos! E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Bom, eu acredito, pois o sobrenatural está aonde menos esperamos. A história de hoje é A Alcateia de Cane e a Menina dos Olhos Coloridos. Olá, Angel, meu nome é Maria. Hoje já tenho 70 anos de idade e o que vou relatar aconteceu quando eu tinha 27, faz tempo, né? E trabalhava em uma fazenda de uvas no Rio Grande do Sul. Me lembro como se fosse hoje, a madrugada de 1977. Para ser mais exata, o dia 10 de agosto de 1977. Naquela madrugada, nascia a pequena Isabelle, menina linda, tão linda que deixou todos na casa grande boquiabertos. Como todos diziam, ali naquela região, a menina tinha tudo para ter uma vida repleta de felicidade, pois tinha nascido em berço de ouro, pois aquela família era muito rica e tradicional. Então, sendo rica e bonita, aquele bebê teria tudo para ser feliz. Será? Dentre tantos empregados da casa, a patroa confiou a mim os cuidados com a pequena Isabelle. Já nos primeiros meses de vida, começamos a notar algo diferente na menina. Os olhos dela, que antes eram azuis, quando ela nasceu, estavam mudando. Mas o incrível era que não eram os dois olhos que estavam mudando, era apenas um. Então, conforme o tempo passava, Isabelle desenvolveu heterocromia. Um olho dela continuava azul e o outro aos poucos foi ficando verdes. Mas isso não deixou a menina mais feia e nada interferiu na sua beleza. Ela era apenas diferente. Os anos se passavam rapidamente e a guria já estava com 6 anos de idade e eu a amava como uma filha. Apesar dos pais dela tratarem ela como uma princesa, enchê-la de carinho, era comigo que ela passava a maior parte do tempo. E tinha sido assim desde o dia que ela tinha nascido. Então, um dia, o pai de Isabelle me chamou e me deixou encarregada de acompanhá-la todos os dias, junto com o motorista, tanto na hora de levá-la para a escola, como na hora de buscá-la, pois o colégio ficava na cidade, mais de meia hora de estrada. Já no primeiro dia de aula, Isa voltou chorando muito e dizendo que nunca mais iria à escola, pois todas as crianças tiraram sarro dos olhos diferentes dela. Até mesmo as empregadas da escola tratavam ela diferente. Então, depois do ocorrido, o patrão achou melhor contratar professores particulares para irem dar aula para ela, lá mesmo na fazenda. E mais, o patrão achou que seria uma ótima ideia construir uma escola para que os
filhos dos empregados pudessem estudar também. Assim eles aprenderiam e ela teria contato com outras crianças. E isso a ajudou, e muito. Mas o tempo continuou passando e em 1990, na época lá do Plano Collor, não sei o que houve direito, pois eu era apenas uma empregada, a babá de Isabelle, e nem estudos eu tinha, mas acho que ele foi roubado pelo sócio, pois ele perdeu quase tudo que tinha, ficando apenas com a metade da fazenda, tendo que entregar a metade da mesma para o seu sócio. E no dia que o sócio foi lá passar a cerca, dividindo as terras, foi muito pior. Ele ficou mal, bebeu o dia todo. Depois disso, Isabelle foi estudar na escola pública e mesmo sofrendo terrível bullying por causa de seus olhos coloridos, se mantinha forte, pois ela sempre me falava que queria que os pais sentissem orgulho dela, que ela faria de tudo para ver os pais felizes de novo. Eu estava orgulhosa da minha menina. Foi nos momentos de adversidades que ela ficou mais forte, pois ali ela tinha 12 para 13 anos, mas com a maturidade de uma mulher. Alguns meses se passaram, depois da divisão da fazenda, e algumas coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, ouvíamos apenas uivos distantes, depois mais perto da casa grande. Depois, começaram os ataques aos animais domésticos, como galinhas, porcos e até mesmo o pouco de gado que eles ainda tinham apareciam destroçados, mortos. Esses acontecimentos estavam deixando o clima muito tenso por lá na fazenda. Aos poucos, os peões estavam ficando com muito medo de trabalhar lá. Falavam que a fazenda estava sendo atacada por lobisomens. E iam embora. E para piorar, o ex-sócio do patrão queria comprar a fazenda, coisa que ele jamais faria, pois ele amava aquele lugar, ele cresceu ali. Nos dias que se seguiram, a patroa foi à cidade e o carro dela quebrou na estrada. O patrão saiu para buscá-la, já estava anoitecendo e quando a encontrou, a noite já tinha caído. Ele a encontrou com o carro rodeado de enormes lobos, lobos de olhos vermelhos, lobos estranhos e feios, o que ele achou muito estranho, muito mesmo, pois ele cresceu naquele lugar e em toda a região, não só naquela fazenda, nunca tinha sequer falado que alguém tinha visto aquele tipo de animal. E mal ele sabia que os acontecimentos daquela noite era o que traria a tragédia, a desgraça que recaiu sobre eles. Ele vendo aqueles monstruosos cachorros ao redor do carro de sua esposa, ele não pensou duas vezes, sacou seu revólver calibre 38 e atirou contra aqueles animais. E acabou acertando em cheio um deles. E assim que os outros correram, ele então tratou de resgatar a sua esposa e colocar no carro dele. Ele a ajeitou no carro, notou que ela estava rígida, mas não deu muita atenção. Foi para casa, mas todo aquele esforço foi em vão, pois o pavor dela diante aquelas feras foi tanto que ela acabou morrendo do coração. Naquela mesma noite mesmo, lavaram a patroa e prepararam ela e seguiram com o velório. E durante o velório,
da patroa mesmo chegaram várias pessoas. E dentre essas pessoas, algumas falaram que no sítio vizinho também estava tendo um velório, só que privado, sem ninguém de fora, pois parecia que alguém teria atirado contra um dos filhos do ex-sócio do meu patrão. Outra coisa que reparei no velório é que, além de estar tremendo muito, se notava o nervosismo, Isabelle não derramou nenhuma lágrima daqueles olhos coloridos. Ela apenas tremia e apertava uma mão contra a outra. Ela deu um beijo na testa do corpo da mãe no caixão e chamou a mim e ao pai para conversar em um canto reservado. Ela nos disse que sabia o que eram os bichos que atacaram sua mãe no carro. E depois do que ouviu no velório, ela tinha certeza. Sim, ela tinha certeza que o ex-sócio do patrão, ou seja, do pai dela, e toda a família dele viravam bicho e estavam fazendo aquelas coisas horríveis para que eles vendessem a outra metade da fazenda para eles. No começo da conversa, o patrão relutou contra essa verdade, mas contra fatos, não há argumentos. Então, Isabelle acabou convencendo ele. Ainda mais que durante a madrugada dava para ouvir uivos doídos vindo das matas perto da outra metade da fazenda. No outro dia, depois de enterrar a esposa, todo arrebentado de dor, o patrão mal chegou em casa e um peão da fazenda vizinha chegou lá na casa grande e entregou um envelope para ele. Assim que ele o abriu e leu, arregalou os olhos. O bilhete dizia em letras grandes e vermelhas: filho por filho. Naquele dia mesmo, todos os empregados que ainda estavam trabalhando para ele na fazenda foram embora. Foram por medo de lobisomens e também medo do ex-sócio. Desesperado, o patrão me chamou para conversar e perguntou se eu também partiria. Eu lhe disse que não, que eu jamais deixaria minha menina, ainda mais agora que ela tinha acabado de perder a mãe. Aquela hora ela precisava de mim. Ele então me deu uma pasta com alguns papéis e disse para eu tentar tirar a menina em segurança da casa, que ele ia ver o que podia fazer para me ajudar a proteger a filha dele. Ele faria tudo o que fosse possível para salvar a filha. E assim seguimos com um plano. Naquela tarde, coloquei um sonífero forte no leite de Isabelle, pois foi a única coisa que ela consumiu aquele dia, pois nem almoçar ela tinha almoçado. E com a ajuda do patrão, colocamos ela em um colchão, em um mini celeiro que tinha nos fundos da fazenda. O celeiro era bem resistente, feito com madeira boa, e conforme tínhamos combinados, eu ficaria lá com as luzes apagadas com ela, até que chegasse alguma autoridade. E o resto do plano, o patrão não me contou de jeito nenhum. Por mais que eu perguntasse, ele disse para eu ficar no celeiro com a menina e quando fosse seguro, tirasse ela de lá, ou saísse apenas quando chegasse alguma autoridade. Ele foi categórico. Ele então entrou na casa grande, mas não trancou nem as portas e nem as janelas. E aí a noite chegou.
Ele deixou várias luzes da casa grande acesa e logo ouvi passadas pesadas correndo em direção à casa e uivos e grunhidos daqueles bichos malditos. Eram 3 deles. Os bichos eram mesmo horríveis, bem mais feios do que se possa imaginar, pois eu já imaginava eles de ouvir o patrão contar. Eles eram negros e muito grandes, tinham pelos ralos por todo o corpo e um fedor tão forte que nunca mais senti um fedor igual em todos os meus anos de vida. E olha que tenho muitos anos de vida. Tinham os membros do corpo todos desproporcionais. As patas da frente eram bem maiores que as de trás, e as de trás pareciam ter 2 joelhos. Dentes saindo até para fora da boca, cheia de baba e espuma, e garras grandes e afiadas. Aqueles bichos pareciam terem saído das profundezas do inferno, pois tinham olhos vermelhos como do próprio demônio. Eles entraram na casa e logo eu pude entender quando o patrão me disse que faria o possível para salvar a filha. Assim que aqueles bichos horrendos entraram na casa, ouvi tiros e logo a casa incendiou todinha. Estava completamente tomada pelas chamas. Um daqueles demônios peludos e nojentos, conseguiu sair daquele lugar, mas como estava com o corpo em chamas, mesmo rolando no chão, feito um louco, grunhindo e arfando, tentando apagar as chamas, ele morreu queimado. Eu peguei minha menina, mesmo desacordada, nos braços, coloquei em uma charrete, cobri com feno e saí daquela fazenda que ardia como o próprio inferno. Era fogo para tudo quanto é lado. Joguei os documentos que o patrão me deu nas chamas da casa antes de sair, ficando só com dinheiro em espécie, que até que era bastante. Fugi para bem longe daquele lugar, levando Isabelle, como prometi ao pai dela. Mas a tristeza tomou conta da menina, pois ela disse para mim que não conseguiria viver sem os pais. Conforme os meses passaram, vi minha menina definhando pouco a pouco, até que morreu de depressão. E olha que eu fiz de tudo para tentar salvá-la, mas de nada adiantava. Até hoje, não consigo esquecer dos dias felizes, antes da crise, antes do sócio e antes dos malditos lobisomens. Que triste a sina de minha menina Isabelle, minha linda menina de olhos coloridos. E aí, meus aterrorizados, deixem a sua opinião sobre o relato, sobre a história, o que vocês acharam nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Eu achei bem triste esse relato, né? Que essa menina, Isabelle, tinha tudo para ser feliz. Pais que a amavam, uma babá que tinha ela como uma filha. E tudo acabou dando errado quando o pai acabou se envolvendo com uma alcateia de cane do inferno. O pior tipo de lobisomem, que não devem nem ser chamados de lobisomens e sim de demônios, né? Então, é a opinião de vocês que importa para mim. Deixe nos comentários. Agora também eu vou aproveitar para agradecer a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final do relato. E aproveitar também para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho.
Também quero aproveitar para pedir para vocês dar uma visitinha lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook. E você aí que tem aquele relato que você viveu ou soube de alguém que viveu, ou aquela história que te contaram, ou aquele conto que você escreve super da hora, bem interessante, manda lá para o e-mail da página, que aí eu estarei compartilhando com todos, contando aqui no canal. Tá bom, galera? O e-mail vai ficar lá no primeiro comentário do vídeo, tá bom? E obrigada, obrigada, obrigada. Eu não canso de dizer obrigada a vocês por estarem sempre comigo. E aproveitarei para pedir para vocês estarem compartilhando e compartilhando, ajudando o canal a crescer. E eu vou fazer sempre o melhor de mim, sabe? Para poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Mua!